Olá, pessoal! Aqui é a professora Patrícia e a aula de hoje é sobre o sistema nervoso. Nessa aula, nós vamos estudar as funções do sistema nervoso e as células que formam o sistema nervoso. Eu trouxe uma imagem que mostra o sistema nervoso. Nesse corpo humano, nós temos o sistema nervoso formado pelo encéfalo, medula espinhal e pelos nervos. Nessa outra imagem, nós estamos aproximando, vendo melhor o encéfalo, todos os órgãos que nós temos aqui no crânio, no osso duro da cabeça. E aqui está mostrando as células que formam o sistema nervoso. Então, é esse o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar pelas funções do sistema nervoso. É o sistema nervoso que comanda todo o seu organismo. Através do sistema nervoso, você percebe o ambiente em que você vive. Aqui está mostrando um exemplo do Bob Esponja, certo? Quando você sente um cheiro, quem interpreta qual cheiro você está sentindo, se esse cheiro é bom, se esse cheiro é ruim, é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso do Bob Esponja está interpretando o cheiro. O nariz do Bob Esponja recebe partículas que estão no ar. Mas quem vai interpretar aquela informação como cheiro é o sistema nervoso. O exemplo da nossa visão. A luz entra nos nossos olhos. Mas quem vai interpretar esse estímulo como visão é o sistema nervoso. A sua orelha, ela recebe ondas sonoras, mas é o sistema nervoso quem vai interpretar esse estímulo como som. Então, nós percebemos o ambiente graças ao sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele está trabalhando em conjunto com os órgãos do sentido. Se você perceber aqui, o Bob Esponja está fazendo cócegas no Patrick. O Patrick, ele consegue perceber esse estímulo, as cócegas, graças ao seu sistema nervoso. O sistema nervoso comanda as nossas reações. Aqui você pode perceber o Bob Esponja dançando. Quem está comandando os braços do Bob Esponja para se moverem, as pernas do Bob Esponja para se moverem, é o sistema nervoso. Se você vai andar de bicicleta, quem vai comandar as suas pernas, os seus braços, os seus movimentos, é o sistema nervoso. O sistema nervoso, então, comanda todas as nossas reações. E o sistema nervoso também é responsável pelos nossos sentimentos. Perceba aqui o Bob Esponja feliz. O Bob Esponja está feliz porque o sistema nervoso está produzindo uma informação que o Bob Esponja tem que estar feliz. O nosso sistema nervoso é responsável pelo nosso sentimento de tristeza, de alegria, de tédio e até o nosso sentimento de amor. Então, em vez de desenhar um coração, se você está apaixonado, você deveria desenhar o sistema nervoso. Você deveria desenhar o cérebro, porque é no cérebro que se processa as informações dos sentimentos. É lá no cérebro que vai ser produzido a sensação do sentimento de amor. O sistema nervoso, ele trabalha em conjunto, em parceria com o sistema endócrino, que nós vamos estudar mais adiante. O sistema nervoso e o sistema endócrino, eles comandam as funções do nosso corpo. Eles comandam as funções dos nossos órgãos. O sistema nervoso, por exemplo, ele é responsável até pelo nosso batimento cardíaco, pelo batimento do coração. O sistema nervoso é responsável pelo movimento da nossa respiração, pelo funcionamento dos nossos pulmões e pelo funcionamento do restante do nosso corpo.
e as células que compõem o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele é composto por células. Uma dessas células é o neurônio. Aqui o neurônio está representado de amarelo, essa célula grande. E o nosso sistema nervoso também tem as células da glia, que são essas células menorzinhas. O neurônio é uma célula muito importante, porque no neurônio vão ser produzidos os impulsos nervosos, que são como se fosse uma eletricidade, e esses impulsos nervosos eles vão ser transmitidos pelos neurônios também. Esses impulsos nervosos, essa eletricidade, é o que vai comandar o seu corpo. As células da glia, que são essas células menorzinhas, elas também são muito importantes, porque são elas que vão dar sustentação para o neurônio. Tem neurônios que são bastante compridos e as células da glia vão dar sustentação para esse neurônio. As células da glia também, elas vão nutrir, alimentar os neurônios. Então, as células que compõem o sistema nervoso são neurônios e células da glia. Nós vamos estudar agora as partes do neurônio. O neurônio é uma célula que tem esse formato de estrela e o neurônio é composto por algumas partes. Essas partes aqui que lembram os fiozinhos, essas partes são chamadas dendritos. Essas partes são curtas e essas partes são numerosas. Os dendritos, a função deles é receber os impulsos nervosos. Então, quando um neurônio receber impulsos nervosos de outro neurônio, é sempre aqui pelo dendrito que ele vai receber, com algumas exceções que mais tarde a gente vai estudar. Esse é o corpo celular. O corpo celular é a parte da célula que tem o núcleo, que tem as organelas, que nós já estudamos, e o impulso nervoso é recebido aqui pelo dendrito, o impulso nervoso passa pelo corpo celular e o impulso nervoso segue por esse prolongamento chamado axônio. O axônio é como se fosse um fiozinho mais comprido. Ele transmite os impulsos nervosos para outras células, para outros neurônios ou para outras células do corpo, como músculos. Parte do neurônio, dendrito, corpo celular e axônio. Muito bem. Os neurônios, eles formam todo o nosso sistema nervoso. São células que vão formar todo esse sistema nervoso. O corpo celular do neurônio, ele é acinzentado, ele tem essa corzinha cinza. Por isso, o nosso cérebro é chamado de massa cinzenta, porque tem uma região aqui do cérebro que, se nós observarmos, ela vai ser cinza. Por que ela é cinza? Porque essa região do cérebro é toda formada por corpo celular dos neurônios, por essa parte da célula. O corpo celular do neurônio, essa parte da célula, também forma o interior da nossa medula espinhal, que é esse cordão que passa dentro da nossa coluna vertebral. E esses rabinhos aqui do neurônio, que o nome correto é axônio, o que eles formam? Esses axônios, esses prolongamentos, eles se juntam e formam os nervos. Isso mesmo, os nervos que se espalham por todo o seu corpo. O que são nervos? Os nervos, eles lembram fiozinhos que passam pelo seu corpo. E para formar cada nervo desse, é preciso de muitos axônios, muitos
desses rabinhos aqui de neurônio. Então, corpo celular é encontrado no encéfalo, é encontrado na medula. E esse corpo celular também é encontrado nos gânglios. Gânglios seriam essas bolinhas aqui que eu estou apontando para vocês, certo? Isso aqui são conjuntos de corpo celular. Isso formam os gânglios que nós temos no nosso sistema nervoso. E a direção do impulso nervoso? Nós vimos que para o nosso corpo funcionar, ele precisa de informações que vêm lá do encéfalo, que vem dessa área aqui. Nessa área, no encéfalo, são produzidas informações pelos neurônios. Essas informações, elas são impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos são como se fosse eletricidade. Esses impulsos nervosos, eles têm que viajar por todo o seu corpo para levar a informação a determinada região. Por exemplo, se você pensar que você quer andar, aqui no seu encéfalo vai ser produzida a informação que você tem que andar. Mas essa informação tem que chegar lá nas suas pernas. Para essa informação chegar lá nas suas pernas, essa informação, esse impulso nervoso, ele tem que passar de um neurônio para o outro até chegar aqui nas suas pernas. Quando essa informação, esse impulso nervoso chegar nas suas pernas, esse impulso nervoso vai ser passado para a sua célula muscular, e aí a sua célula muscular vai se contrair e vai fazer você mexer a perna. Então, as informações, os impulsos nervosos são gerados aqui no nosso encéfalo e são transmitidos para todo o corpo através dos neurônios. O nosso encéfalo também, ele recebe informações. Por exemplo, digamos que você encostou a mão em uma panela quente. Aqui na sua mão tem neurônios. Esses neurônios aqui, eles vão receber essa informação, esse estímulo da panela quente. Esses neurônios vão passar essa informação de um neurônio para o outro, até que essa informação chegue aqui no seu encéfalo. Quando essa informação chegar no seu encéfalo, o seu encéfalo ele vai produzir uma resposta. Essa resposta vai ser quente, dor. E aí você vai sentir que aquela panela está quente e que sua mão vai doer. Então, o seu encéfalo, ele produz impulsos nervosos e manda comandos para o seu corpo. Mas o seu encéfalo, ele também recebe informações e ele interpreta essas informações. Essas informações chegam no seu encéfalo de um neurônio para o outro. Um neurônio vai passando essa informação para o outro neurônio até que essa informação chega no seu encéfalo. Chegando no seu encéfalo, o seu encéfalo vai interpretar essa informação. Vocês viram, então, que o neurônio passa a informação para o outro, passa o impulso nervoso para o outro. E qual é a direção desse impulso nervoso? O impulso nervoso sempre segue essa direção. Ele entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e aí ele vai, esse impulso nervoso vai passar para o outro neurônio ou para uma célula muscular. Aqui está mostrando a conexão entre neurônios. Um impulso nervoso passa de um neurônio para o outro, sempre seguindo esse mesmo sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Desse axônio, o impulso nervoso vai passar para o outro
para o outro neurônio. O lugar aonde acontece a passagem aqui das informações de uma célula para outra, nós chamamos esse lugar de sinapse. Podem perceber que no caso desses neurônios, eles não chegam a se tocar. Os nossos neurônios estão organizados em rede. E um neurônio pode fazer conexões com outras centenas de outros neurônios. Aqui está mostrando a passagem do impulso nervoso. O impulso nervoso aqui ele está sendo representado por essas bolinhas. Percebam aqui que o impulso nervoso ele é passado pelo axônio e ele vai chegar no outro neurônio pelos dendritos. Aqui não está representado o dendrito, mas você consegue enxergar claramente o corpo celular como essa estrelinha aqui. Então vejam como que acontece a transmissão dos impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos vão ser o que vai comandar o seu corpo. Certo? Aqui está mostrando uma rede de neurônios também. Os neurônios, eles se comunicam. A função dos neurônios é transmitir impulsos nervosos. Os impulsos nervosos servem para comandar o seu corpo. Pessoal, na aula de hoje falamos sobre as funções do sistema nervoso e sobre os neurônios. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, comentem. Se gostaram da aula, comentem também. E até uma próxima.